mais uma vez, venho à tribuna para falar a respeito dos últimos acontecimentos que envolvem, sobretudo, o processo em tramitação na Câmara dos Deputados, processo de impeachment contra a presidente Dilma. Ontem, utilizei a tribuna, sucedi a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, que também abordou o mesmo assunto. E, no dia de ontem, tratamos a respeito de um tal vazamento com uma fala de aproximadamente 14 minutos do vice-presidente Michel Temer. E eu iniciei minha fala dizendo que o vice-presidente Michel Temer deveria ter maior respeito à população e iniciar assumindo que o real objetivo dele, que o seu real objetivo era que aquela fala fosse de conhecimento público e não utilizar daquele velho subterfúgio que mandei sem querer. Foi um vazamento. Imagina, senhor presidente, que num momento tão delicado da história política do nosso país, um vice-presidente ia ser desatento a algo tão sério, a algo tão profundo como foi a fala que ele apresentou. Mas, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, isso faz parte de todo um jogo que vem sendo articulado no país, senadora Fátima, desde o final das eleições de 2014. Porque desde o final das eleições de 2014 que a presidente Dilma enfrenta tentativas e sabotamentos que vêm de muitos lados, cujo objetivo maior é tirá-la da presidência da República. Eu também tenho falado com muita frequência que o impeachment, o processo de impeachment, nada mais é do que o pretexto, um instrumento utilizado para viabilizar o seu objetivo de promover um golpe no país. E repito, eu quanto mais leio, quanto mais estudo, senhor presidente, eu tenho convicção do que falo. Quanto mais estudo e mais leio. Tenho convicção do que falo, porque não há nenhum crime que tivesse cometido a presidente Dilma Rousseff, para poder ela estar enquadrados em todos os requisitos para abertura de processo de impeachment. Não há crime. Aí falar, e eu lembro aqui com muita frequência, que no primeiro momento eram só as pedaladas. As pedaladas perderam força por uma série de razões e porque, no fundo, não são suficientes para caracterizar crime de responsabilidade, porque não era essa a jurisprudência do próprio Tribunal de Contas, da União e dos tribunais de contas dos estados, da maioria dos estados do país, e depois apresentaram uns tais decretos de abertura de crédito suplementar, segundo os denunciantes, sem lastro no orçamento federal. Ora, claro que há lastro, claro, primeiro que não houve abertura de nova despesa, porque houve a suplementação através de crédito e houve a contenção das despesas através de outro crédito. Tanto é verdade o que digo, senhor presidente, que eu vou ler aqui, faço questão de ler o que eu tenho afirmado aqui todo dia, senadora Fátima. O problema é que eles cometem um crime e eles deixam rastro no crime. Quando a gente fala da inconsistência do relatório aprovado, não por um número suficiente para a promoção de impeachment, porque lá eles tiveram 58% dos votos e eles precisam de quase 70% dos votos para viabilizar o golpe e não vão alcançar essa quantidade de votos. Mas vamos lá, eu estou aqui com a página 102 do relatório aprovado por uma maioria insuficiente na comissão da Câmara dos Deputados e o relatório que foi apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Diz o seguinte, senador Jorge Viana, nesse contexto, e ele trata aqui da conduta, sobre a natureza, a concretização dos tais crimes de responsabilidade fiscal e tudo mais, ele diz o seguinte, nesse contexto, seria pertinente o aprofundamento da análise dos fatos narrados na exordial.
inclusive mediante a realização de diligências, com vistas a melhor compreender as transações financeiras relatadas com o objetivo de enquadrá-las ou não no conceito jurídico, e não apenas econômico, de operação de crédito, dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, como se sabe, não é possível a realização de tais diligências ou produção de provas nesta fase processual. O mais importante, no entanto, é que a análise por nós empreendida dos fatos narrados e dos argumentos apresentados pela defesa leva à conclusão inequívoca de que são fortes os indícios de que as transações financeiras relatadas constituíram um tipo de financiamento sobre a qual incidiria a vedação da contratação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, configurando, portanto, os requisitos da tipicidade constantes da denúncia. E só o fato de existirem duas opiniões respeitáveis e fundamentais sobre o real conceito de operação de crédito, como sobressai os autos, já é fato suficiente por si só para justificar o recebimento da denúncia. A dúvida, nesse caso, opera em favor da admissibilidade da denúncia, diante da relevância e da gravidade em questão. Então, aqui estão as digitais, senadora Gleisi, daquilo que todo dia nós falamos. Eles sabem que estão cometendo um dos maiores crimes que essa nação já assistiu. Eles têm consciência disso. Não foi à toa que dos 38 deputados que se pronunciaram a favor do relatório, somente 6, senadora Fátima, 6 abordaram uma questão técnica e jurídica. Os outros todos levantaram questões políticas, só que política, problemas políticos de governabilidade não são razões constitucionais para que nenhum presidente da República perca o seu cargo, o seu mandato adquirido e que lhe foi conferido através do voto direto. Então, senhor presidente, não há dúvida da nossa parte e não há dúvida da parte deles, daqueles que estão comandando esse absurdo, essa excrescência que está acontecendo no país, nenhuma dúvida que isso não é o impeachment. É apenas a utilização de um instrumento aparentemente legal para impedir, para empichar uma presidente eleita democraticamente. Aí falam em união nacional, aí falam em união partidária. E por que não promover, ou pelo menos tentar promover essa união com quem foi eleito para a presidência da República, no caso a presidenta Dilma? Então veja, senhor presidente, nós estamos há alguns dias de uma votação muito importante e que eles, só porque ganharam, eles que eu me refiro são os golpistas, aqueles que querem, mesmo sabendo que não há crime, aprovar um processo de impeachment contra uma presidente que não tem nenhuma denúncia. E quem coordena isso tudo? Senhor Eduardo Cunha. E quem é senhor Eduardo Cunha? O Brasil sabe. Mas é ele que não apenas coordena, como presidente da Câmara dos Deputados, coordena politicamente também. Eduardo Cunha coordena politicamente. Então, veja, os votos obtidos na comissão do impeachment foram 38 pela aceitação e 27 contra. 38 pela aceitação dá 58%. E 27 contra o relatório dá 42%. Por aí, nenhum processo de impeachment será aprovado. E não será, senhor presidente, e não será. Aí eles ficam dizendo, compra de voto porque a presidente está cometendo crime. Primeiro, eu acho que eles não podem usar a régua deles para medir a conduta dos outros, porque essa prática é deles, essa prática não é deste governo. Pelo menos eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum fato que alguém tenha sido abordado em relação à compra de votos. Ninguém. Agora, na compra de votos para mudar a regra do jogo no meio do jogo, e para o ex-presidente Fernando Henrique se reeleger, essa sim, correu solta. E essa sim, era capa de jornais, de todos os grandes jornais do país. O que aconteceu? Nós não tivemos nenhuma CPI, nenhuma. Mas eu estou aqui, senadora Gleisi, lá do seu estado, a Gazeta do Povo é um jornal, acho que um dos maiores, do estado do Paraná, que hoje ele estampa, não sei se hoje ou ontem, uma entrevista com o deputado Aliel. Aliel, que era do meu partido e que saiu do PCdoB exatamente por diferenças que tem em relação ao governo, ao programa, ao conteúdo programático e, sobretudo, esse tal do último ajuste fiscal. Ele saiu do meu partido
infelizmente foi para a rede. Ele concedeu uma entrevista porque deu seu voto contrário à abertura do processo de impeachment na comissão. Aí, na entrevista, ele é perguntado, mas o vice-presidente Michel Temer está articulando assim tão abertamente a seu favor? E olha o que ele responde. Líder Humberto Costa, olha o que ele responde. Vergonhoso. Vergonhoso, de fato, está fazendo. Ele foi para o Rio de Janeiro conquistar os deputados do PMDB, foi para outros estados, e quem está operacionalizando isso para ele é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, oferecendo ministério para partidos e para parlamentares, operando abertamente de forma cínica. Naquela gravação que ele fez propositadamente, divulgou propositadamente, ele disse que estava recolhido. Não, ele nunca esteve recolhido, nunca esteve. Há muito já que ele trama tomar a presidência daquela que foi eleita democraticamente. Então, eu lamento muito, nutria pelo presidente Michel Temer muito respeito, mas somente o fato de ele se aliar a Eduardo Cunha e promover o que vem promovendo no país é lamentável. É lamentável, senhor presidente. É lamentável que isso esteja acontecendo. Eu quero dizer que só não fico mais, não lastimo mais, por conta de que tenho muita convicção, senadora Fátima, que o impeachment não passará na Câmara dos Deputados. Não passará no plenário, não chegará a essa casa, porque eu estou vendo vários deputados falarem e analisarem sobre essa questão. E mesmo porque tem alguns que imaginam que seria importante tirar a presidente para tirar o país da crise. O país vai se atolar numa crise ainda maior. Se isso acontecer, o país vai se atolar numa crise maior. Porque quem assumir a presidência da República, além de não ter lastro nenhum, não sei como vai colocar todo mundo, visto que está oferecendo tanto cargo para tanta gente. Além de não ter lastro, ele apresenta um programa que ele denominou A Ponte para o Futuro, que é, repito, o túnel para o passado e que retira direito de trabalhadores. Olha, eu fiquei impressionada com o que aconteceu no Rio de Janeiro, com o que está acontecendo em todas as cidades brasileiras. Meu telefone, descobriram um número, senador Jorge Viana, descobriram um número do meu telefone. Eu recebo umas 50 mensagens a cada minuto, agressivas todas elas, não tem problema. Quando acabar esse processo, eu não estou apagando, porque quando acabar eu vou responder uma a uma. Agora, eu não vendo minha consciência, não vendo por nada, não vendo minha conduta por absolutamente nada. Sou diferente daqueles que sabem que o impeachment é um pretexto, que não há crime, mas fazem isso e encaminham isso apenas para tirar a presidente da República. Então, eu vou responder uma a uma. Depois que acabar este processo no domingo, faço questão, e sobretudo aquelas que vêm do meu estado do Amazonas. Agora, daqui eu dou um recado. Podem continuar mandando mensagens ao meu telefone. Eu não estou conseguindo responder, porque nem que colocasse todo o meu gabinete para responder, não teríamos condições. Agora, parem com as ameaças, parem de me xingar, porque eu pertenço, e isso falo com muito orgulho desde a minha juventude, ao Partido Comunista. Parem de tratar a minha pessoa com a violência conforme eu estou sendo tratada. Senadora Gleisi? Isso. Pois não, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. Quero primeiro externar minha solidariedade. De fato, xingamento, esse tipo de comportamento não está de acordo com a democracia que tanto lutamos. E a outra coisa que quero falar é que hoje a imprensa, e Vossa Excelência tocou nisso, a imprensa tenta dar uma versão de que o impeachment já está dado na Câmara dos Deputados, que a adesão da direção de alguns partidos ao impeachment da presidenta, que nós aqui chamamos corretamente de golpe, já assegurou o resultado na Câmara. Primeiro, é importante registrar que isso não é verdade. O posicionamento dos deputados e das deputadas tem se dado individualmente e não por orientação da cúpula partidária, da direção partidária. As pessoas estão recebendo várias manifestações e estão ponderando essa situação. Mesmo aqueles que são contrários ao governo da presidenta Dilma. Eu tenho falado com alguns deputados, algumas deputadas que votam contra o governo na Câmara, que têm críticas
críticas à presidenta, que acham que o programa econômico que é levado pelo governo não é correto, enfim, que não gostam da presidenta. Mas eles têm clareza de que um governo pode passar rápido. Agora, o rompimento democrático vai nos custar a história. E por isso eles têm dito o seguinte: podemos até não votar a favor da presidenta, mas vamos nos abster. Também não dá para votar a favor de Eduardo Cunha, porque vai tirar-se uma presidenta que é honesta, que tem compromisso com a transparência, tem compromisso com a apuração dos fatos, para colocar o governo nas mãos de uma pessoa que não tem esse compromisso. O vice-presidente Michel Temer, que deixou gravar acidentalmente, ou melhor, deixou gravar não acidentalmente, o seu pronunciamento, falou de todos os assuntos no seu vídeo, todos, deu recado a todo mundo, mas deixou de falar algo importantíssimo à nação, a palavra que está na boca de todo mundo: o combate à corrupção. O que fará o vice-presidente Michel Temer em relação ao combate à corrupção, tendo como seu vice-presidente o Eduardo Cunha? Era bom ele explicar à nação, porque no domingo a Câmara vai estar decidindo se abre o processo ou se envia o processo, a abertura do processo aqui para o Senado ou não. É importante que todos tenham consciência do que isso significa. Não estão tirando a Dilma, estão abrindo para que se instale um governo que vai colocar panos quentes em todo esse processo que está se vivendo hoje no país. Então, eu lamento muito, senadora Vanessa, que a gente esteja assistindo essa situação. E quero deixar aqui claro um recado: o jogo não está definido. Os deputados e as deputadas estão analisando e cresce cada vez mais o número de pessoas que se diz oposição ao governo, que não é só do PSDB, são de outros partidos, que não querem votar no impeachment em razão do Eduardo Cunha. Vai crescer um movimento forte até domingo contra Eduardo Cunha, e isso com certeza vai reverter na defesa da democracia e da legalidade. Eu não tenho dúvida disso, senadora Gleisi. Acho que Vossa Excelência já conclua o caminho para a conclusão. Permita-me só uma parte, senadora Vanessa. Pois não, senador Cássio. E a parte não é para adentrar no mérito do discurso de Vossa Excelência, até porque estamos chegando muito perto do final do processo de análise da admissibilidade do pedido de impeachment na Câmara, o que ocorrerá no próximo domingo, e teremos uma outra oportunidade, caso lá passe o pedido de, com maioria simples, barrá-lo aqui no Senado. O fato é que existe uma dúvida jurídica e é assim que funciona o sistema democrático brasileiro. Quando você tem uma dúvida, Vossa Excelência diz que não houve crime, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, eu sustento que houve. O que é que tem que se fazer quando há esse tipo de conflito na sociedade? Chamar um juiz para julgar, e somos nós, juízes, que vamos julgar isso. Vossa Excelência analisa apenas os decretos, né, senador? Eu analiso de forma completa, e eu não queria entrar nesse debate, porque eu quero prestar solidariedade a Vossa Excelência, e como quero prestar solidariedade à senadora Gleisi. Eu tenho uma forte formação democrática. Eu fui criado dentro de uma família onde meu pai foi caçado pela ditadura militar. Eu sei o que é a força do arbítrio, de atos totalitários. Quando muito criança, não pude conviver com os meus amigos de infância, porque tive que cumprir ao lado do meu pai e da minha mãe um exílio forçado. E acredito que não será com agressões de qualquer que seja a ordem, virtual ou presencial, que nós vamos ter a construção do Brasil melhor que queremos todos, cada um com o seu estilo, com sua crença, com sua convicção. Então, em respeito a esses valores dos quais eu não abro mão, não é tolerável qualquer tipo de ameaça, de agressão, de tentativa de intimidação, até porque estamos com todas as nossas diferenças políticas diante de duas mulheres bravas, altivas, tímidas, e que não podem ser ameaçadas fisicamente, psicologicamente, e que não recuarão. Claro que não recuarão diante de tudo isso. Então, eu quero trazer, sim, a despeito das nossas divergências, e teremos momentos outros para debatê-las, mas nesse instante do final do pronunciamento de Vossa Excelência, quando registra essas tentativas de agressão, prestar de forma muito sincera, convicta, a solidariedade à senadora Vanessa, que está na tribuna por essas agressões, como faço em relação à senadora Gleisi, que acabou de promover a parte, também
por processos exagerados, incabíveis, repudiáveis, de desrespeito à forma de agir, de pensar, de opinar, que todos devem ter preservados no nosso país. Fica, portanto, a minha solidariedade à Vossa Excelência e também à senadora Gleice pelos episódios acontecidos recentemente. Muito obrigada, senador Cássio. Eu agradeço também, senador Cássio, e sei que, vindo de Vossa Excelência, há uma profunda sinceridade no que Vossa Excelência faz. Mas o que nós estamos aqui chamando a atenção há muito tempo, senador Cássio, é que esse movimento favorável ao impeachment, desde o seu início, ele abriga, não digo que uma totalidade, eu não sei se uma maioria, mas abriga um conjunto de forças reacionárias, de pessoas que lutam e brigam e passam a ideia da defesa da volta do regime militar. Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência não, mas colegas seus partidários foram vítimas de grupos assim, que vaiaram, que xingaram, que não deixaram falar. Então, eu digo, eu não vou para uma manifestação, seja pelo que for, e conviver ao lado de uma faixa aberta clamando a volta da ditadura militar. Eu não participo, então nós estamos chamando a atenção disso. Eu, depois que descer a tribuna, eu vou mostrar algumas coisas a Vossa Excelência que estão chegando nos nossos telefones. Vídeos que seriam inimagináveis, vídeos ameaçando mulheres senadoras, ameaçando mulheres. Vídeos de pessoas ensinando como usar aquelas armas, ou pseudo-armas, não sei, de choque. Aí falam não sei quantos volts, que dizem, olha, não mata, mas para. Então, é aqui, pessoas fazendo isso. Eles entram no telefone da gente, não sei como descobrem, colocam a gente em grupos e a gente tem que estar deletando, colocando como spam a toda hora, a todo minuto, senhor presidente. Então, eu acho que é esse clima que está sendo construído no Brasil. E eu concluo, muitas vezes sem querer, boa parte daqueles que defendem o impeachment acabam valorizando e permitindo com que isso ocorra abertamente. Isso é um perigo para a democracia. Senador, a senadora Fátima solicita uma parte, se Vossa Excelência permitir. Por favor. Senadora Vanessa, primeiro, claro, saudá-la mais uma vez, né, pela lucidez, pela clareza. Afinal de contas, Vossa Excelência faz parte de um partido que o Brasil inteiro sabe da sua tradição, da história do Partido Comunista do Brasil, na luta em defesa da liberdade, na luta em defesa da democracia. Segundo, quero aqui também, senadora Vanessa, na linha da senadora Gleice, aqui ressaltar o fato de que no vazamento do vice Michel Temer, de fato, o fato dele não ter mencionado nada no que diz respeito a um problema que não é de hoje, no Brasil e no mundo, que é a questão da corrupção, né? Ficou esse ponto de interrogação. Mas eu penso que a dificuldade que ele teve de abordar o tema do combate à corrupção no documento que ele vazou, que foi vazado, certamente, senadora Gleice, deve-se ao fato de que essa tentativa de golpe, que nós temos afirmado que é uma farsa, porque não tem amparo do ponto de vista legal, porque não tem ambiente também do ponto de vista político. Esse golpe, portanto, que é uma farsa, que a gente chama o golpe dos corruptos. E olha que ironia, de repente é o golpe dos corruptos, inclusive por quê? Vou dar nome aqui. Golpe dos corruptos, quando você tem o presidente da Câmara, temos réu respondendo a vários crimes, com uma biografia que envergonha o povo brasileiro, quando tem uma comissão especial que votou, inclusive, pela aprovação do relatório, quando mais da metade dos que, inclusive, né, deram uma de juízes naquela comissão, estão aí pendurados, prestando contas à justiça, investigados que são exatamente, né, por denúncias de corrupção. Por isso que acaba sendo uma farsa o golpe dos corruptos contra exatamente uma presidenta que, essa sim, efetivamente tem tido uma postura republicana de combate à corrupção. E, por fim, também dizer, senadora Vanessa, aqui não
não é só para a militância aqui, é para todos e todas que, independente de divergências ou diferenças partidárias, tem consciência de que o que está em jogo nesse momento é a democracia, dizer a essas pessoas que não se deixem levar por essa mídia. Essa mídia que todos nós sabemos, ela tem lado, ela tem cara, ela atua como um verdadeiro partido de oposição. Então, não se deixe levar por esse oba-oba. A batalha não terminou de maneira nenhuma. E nós estamos confiantes de que nós vamos celebrar a democracia no próximo domingo, derrotando o impeachment. Eu agradeço a parte, senadora Fátima, assim como a senadora Gleisi. Eu acho que esse tema é muito interessante. Eu acho que talvez quem esteja assistindo à TV Senado, qualquer assessor do vice-presidente Michel Temer, podia mandar também, quem sabe, um outro vazamento completando a sua fala e abordando o que ele pensa sobre a Operação Lava Jato, o que ele pensa sobre as investigações contra a corrupção no nosso país. Muito obrigada.